Vamos fazer algo bem, acho que bem mais dinâmico, vamos aproveitar que só tem a gente. Obrigada, Vitor. Que legal, tecnologia e contabilidade gerencial. Então, eu vou me apresentar. A ideia é mostrar um pouquinho para vocês como a gente está num grupo menor. Eu vou perguntando mais para que a gente consiga formatar talvez uma apresentação que faça mais sentido para vocês. Então, vamos lá. Aqui, se vocês quiserem se apresentar, darem um oi, só para eu saber do que vocês estão. O Vitor já falou que é de tecnologia e contabilidade gerencial, só para ver se eu consigo customizar também o conteúdo para que faça mais sentido para vocês. Eu vou fazer a apresentação aqui, qualquer coisa vocês me dão um ponto de se isso é interessante ou não para vocês, e a gente vai trabalhando a partir daí. Bem, primeiramente, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Tami, eu trabalho na KPMG, mais especificamente numa área chamada LIP, é uma área que eu empreendi contra o sócio, então eu tive a oportunidade de criar essa área dentro da KPMG contra o sócio em 2017, 2018, e ela nasce em 2017 com o propósito de ajudar a KPMG a se transformar. Eu imagino que vocês estejam estudando isso e vendo essas mudanças no mercado. Então, a KPMG, como vocês conhecem, é uma empresa, né, de mais de 100 anos, altamente renomada no mercado, mas o mercado está mudando. Então, a LIP é uma dessas iniciativas, a gente tem várias iniciativas assim, então a gente tem a LIP olhando para a transformação digital, a gente tem iniciativas dentro de auditoria para toda a parte de digitalização e geração de valor para os clientes dentro da auditoria. Isso acontece em tributos também. A gente tem uma área de intelligence automation olhando para a parte de data analytics, cognitive, então machine learning, então toda essa parte de programação, né, e como é que a gente aplica toda essa inteligência de dados e transforma isso em valor. Vários investimentos vêm sendo acontecendo. E a LIP, ela é esse grande laboratório para nos ajudar a transformar e aprender como é que é o novo formato de geração de valor para os clientes, mas também olhando para a parte de como é que a gente oferta coisas relevantes para os clientes, como é que a gente consegue, né, de fato, fazer essa transformação aderente ao que os clientes estão buscando. Então, a LIP ela é estruturada com 2 pilares. Um primeiro pilar que ele olha muito para essa mudança que aconteceu dentro da prestação de serviços de consultoria. Então, antigamente, a gente tinha um mercado onde o papel do consultor, né, o papel do advisor, ele era muito pautado no conhecimento que você detinha. E com os avanços da tecnologia, com o famoso Google e o poder que você tem ao apertar um botão, esse poder e esse valor que você tinha de deter conhecimento, ele começa a diminuir. E o que cria espaço para um outro processo, que é o quanto que eu consigo articular valor, o quanto que eu consigo orquestrar valor. Ou seja, a partir desse conhecimento, o que eu faço com ele. Então, esse é um dos nossos grandes pilares, é entender essa migração e ser, de fato, um parceiro dos nossos clientes para que a gente articule e orquestre valor. E para que a gente conseguisse fazer isso, a gente entendeu que a gente não podia ser proprietário, né? A gente não podia fazer tudo sozinho dentro de casa. Então, a gente buscou expandir as nossas competências, os nossos conhecimentos, e uma área que a gente tinha pouco acesso e pouca informação era toda a área de startups, de nova economia, de como esses novos modelos econômicos, essas novas empresas, elas funcionavam. Então, lá em 2017, a gente decidiu fazer uma parceria estratégica com a Distrito, por isso que vocês estão vendo aqui, né, a nossa identidade visual com essas 2 marcas. Então, para quem não conhece a Distrito, ela é o maior hub de ecossistema independente da América Latina. Eles são majoritariamente posicionados no Brasil, eles já estão fazendo expansão para a Colômbia, mas através da Distrito a gente consegue
consumir e pegar informações do ecossistema e daí transformar isso em valor. Então, isso daqui é um pouquinho da Lip, um pouquinho do meu dia a dia. Eu trabalho, né, ajudando clientes de todos os setores que vocês podem imaginar dentro da jornada de transformação digital deles. E o que eu vou contar um pouquinho para vocês é sobre isso, é como é que esse contexto que está acontecendo hoje no mundo de mudança de tecnologia, mudança de inovação, mudanças de tendências, eles impactam o mercado. Faz sentido para todo mundo? Vocês estamos alinhados fazendo o processo? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou até abrir. Deixa eu só mudar aqui a tela para a gente, porque daí eu consigo ver se vocês escreverem qualquer coisa. Legal. Obrigada, Alexandre. E daí, então, aqui é o grande resumo do processo, né? Então, não quero me alongar gastando o tempo da gente explicando a LIP, mas essa iniciativa é uma iniciativa bem recente, é uma iniciativa brasileira. A gente não tem nada parecido com isso lá fora, a gente tem algumas iniciativas no ecossistema startup, mas não tão estruturadas quanto a LIP. Então, é uma coisa legal, porque a gente está tendo a oportunidade de não só empreender no Brasil, como também exportar esse tipo de pensamento, esse tipo de método para outros países que a KPMG atua, que são praticamente todos do globo. E daí, olhando para o que foi que drivou a gente, né? O que fez com que a gente entendesse como KPMG que a gente precisava transformar. E aqui entra com vocês um pouquinho desse contexto, né, do que a gente está passando. Eu imagino que todos vocês, em algum momento, estudaram a cadeia de valor de Porter, as 5 forças, e todas essas cadeias de valor estruturadas, toda a parte linear, toda a cadeia de verticalização. Então, esse daqui é o que a gente está chamando de momento clássico, né? É onde você tinha uma coisa muito baseada em comando e controle, você tinha uma briga muito forte por mercados, né, brigando por market share. E daí, o que acontece principalmente depois do marco digital, ou seja, a partir do momento que a tecnologia ela começa a permitir que a gente faça novas coisas e que a gente faça essa geração de valor de uma forma única, a gente precisa repensar como a gente está estruturado. E daí a gente começa a co-criar mais. Por quê? Porque o valor do cliente, a percepção do cliente, o entendimento dele, ele é muito relevante para a nossa estrutura. A gente começa a trabalhar mais em comunidades, trabalhando com outros players, o que gera, muitas vezes, uma migração de algo que era uma concorrência direta, como uma competição, para um termo que está cada vez mais comum no mercado, que é a co-opetition. Ou seja, você é meu competidor, mas em algumas situações a gente vai colaborar, porque é importante fazer essa geração de valor. E daí, quando a gente tem esses novos modelos, a gente acaba cascateando isso em efeitos de rede. Ou seja, para cada vez mais que eu adiciono mais valor, mais rápido eu cresço, né? E eu cresço em ordens de grandezas exponenciais. E é isso que a gente começa a ver, e por isso que é tão importante olhar para esses novos modelos econômicos e toda essa parte dos movimentos ágeis das startups e dos desenhos de modelos de startup, porque eles normalmente tendem a ter curvas de crescimento logarítmico e não linear. Então, enquanto uma empresa está crescendo 5%, 10% ao ano, elas crescem isso há um mês. Então, a velocidade com que isso acontece, o impacto que isso traz de mudança no mercado, ele é muito grande. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem enxergar esse contexto acontecendo? Alguma pergunta frente a esse ponto? Caso não, vou seguindo aqui. Mas fiquem bem à vontade para perguntar. Então, o que acontece? Quando a gente viu tudo isso acontecer, a gente percebeu que a gente começava a falar com o mercado, a gente tentava entender o que estava acontecendo, né? Olhando para, tá bom, vamos dar um nome para isso, né? Todo mundo está chamando de inovação, todo mundo está falando desse momento como transformação digital, mas o que é transformação digital? Né? O que é isso que está acontecendo? E daí a gente foi procurar no dicionário, e não tem um termo tão definido. A gente jogou no Google, tem um monte de definição. E eu posso até fazer esse exercício com vocês e perguntar o que é transformação digital para vocês. E o que vai acontecer provavelmente é que nós vamos ter definições diferentes. Por quê? Porque é tudo que está sendo muito rápido. Então, a gente ainda está, e cada vez mais a gente está evoluindo, né, como sociedade, para entrar no conceito único. Então, na época, né, a gente criou isso logo quando a gente começou a fazer essa iniciativa, né, da LIP para dentro da KPMG, porque a gente precisava responder para o mercado e para a KPMG o que é que a gente estava fazendo. Então, a gente cunhou essa definição aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, para nós,
Transformação digital é mudança entre forma e substância. O que é isso? O que é forma? É como eu faço as coisas. Então, se eu fazia isso preenchendo papel e agora eu faço isso usando um robô, eu estou mudando a forma como eu faço, mas eu estou fazendo ainda a mesma coisa, eu só estou fazendo ela num formato diferente. Por isso que, para nós, transformar digitalmente também significa mudar a substância, ou seja, o que eu estou fazendo. Então, antes, por exemplo, vamos pegar um exemplo, sei lá, do Netflix. Antes, o Netflix ele enviava VHS por correio. Depois, ele começou a fazer personalização comprando direitos autorais de outros estúdios para passar por streaming. E daí, depois, ele começou a produzir conteúdos. Então, ele não só mudou a forma como ele fazia e disponibilizava conteúdo, como ele mudou também o que ele fazia, saindo de uma posição de distribuidor para uma posição de gerador de conteúdo. Então, para a gente, transformação digital é isso. Mas qualquer mudança está dentro de transformação digital? Não. Como é uma transformação digital? Essa mudança ela acontece quando a gente olha para a nova tecnologia, mas tecnologia que não sendo fim, tecnologia sendo meio. Ou seja, quando eu pego a tecnologia e eu faço um pensamento para aplicar ela de uma forma diferente. Então, através da tecnologia, eu vou fazer uma nova geração de valor. E daí, a partir disso, eu consigo ter uma proposição que eu desafio o mundo como a gente conhece. Eu, de fato, desafio o status quo, eu desafio como as coisas sempre são feitas. Então, esse é o nosso conceito de transformação digital. E daí, dentro disso, fica muito fácil a gente separar as coisas. Fica muito fácil a gente achar o que é digitalização. Ou seja, digitalização é a aplicação de tecnologia para mudar a forma do que as coisas são feitas. Ou seja, eu estou aplicando tecnologia para que isso se transforme. Então, a gente começa a dar um pouco mais de corpo ao que a gente está fazendo. Mas o que é importante destacar aqui com vocês, né? É o que eu já trouxe anteriormente. Tá, se transformação digital é a aplicação do modelo mental à tecnologia, então inovação não é tecnologia. Não, não é. Mas por que não é? Porque se a gente foca na tecnologia como fim, o que vai acontecer é uma situação como essa. Alguém já viveu uma situação como essa? Alguém já tentou resolver alguma coisa, entrou no site da companhia que você estava tentando falar e caiu no chatbot? Um chatbot que te estressou muito mais conhecê-lo do que o problema que você tinha antes. Porque ele não estava ajudando, ele não estava entendendo o que você estava buscando. Por quê? Porque provavelmente essa empresa ela pegou um processo que era analógico, viu uma oportunidade de ganhar eficiência, jogou tecnologia em cima e falou assim, pronto, está resolvido. Ele não pensou na geração de valor, ela não pensou na experiência que poderia estar trazendo, ela não pensou em repensar o processo. Será que aquele processo que era feito analógico, quando ele passa para o digital, a melhor maneira de fazer ele é daquele jeito? Será que a gente não deveria estar repensando o que é aquilo através de tecnologia? O grande problema quando a gente olha a tecnologia como fim é que a gente esquece de repensar o valor que a gente poderia estar gerando. A gente não está aplicando o novo modelo mental. A gente não está repensando e questionando o status quo. A gente está pegando o que a gente sempre fez, que é a forma, e a gente está tombando para o mundo digital. Na grande maioria das vezes, isto é o caminho errado. A não ser que a gente esteja olhando para a digitalização. Ou seja, eu vou pegar o que eu faço e só vou jogar tecnologia. E daí, tá tudo bem. Mas aí você perde a capacidade de geração de valor. Por quê? Porque você não repensou e não está questionando o status quo, e daí você está fazendo o mesmo. Consequentemente, é difícil olhar isso como um critério, né, de inovação transformacional. Em contrapartida, quando eu pego toda essa tecnologia disponível e eu repenso como as coisas são feitas, aparecem coisas como Uber. Por que eu gosto de trazer o exemplo do Uber? Se vocês quiserem compartilhar, alguém lembrar de quando foi a primeira vez que pegou um Uber e não teve que pagar. O Uber foi a primeira empresa, né, que trouxe em escala para a gente a experiência de cashless, ou seja, eu não tenho dispêndio físico financeiro. E daí, a experiência que você vê, ela é muito fluida, né? Porque a gente está pegando um processo aonde eu estou recebendo um serviço, que na minha cabeça, se as nossas mães e os nossos pais nos ensinaram isso certinho, eles pegaram a gente e falaram assim, olha, se você vai contratar alguma coisa, paga por ela. E daí você vai, recebe um serviço, que é esse deslocamento de A para B, você sai do carro e você não paga dinheiro nenhum.
Isso é muito estranho, ou na época era muito estranho. Por quê? Porque era a primeira vez que a gente estava lidando com esse novo modelo corrente. Antes a gente sempre pagava para ter direito a esse serviço. E agora eu estou pagando, mas eu não estou sentindo esse dispêndio. Por quê? Porque isso está acontecendo por debaixo do meu campo de visão. Isso está acontecendo através de tecnologia. Mas provavelmente nenhum de vocês parou para pensar ainda, tirando nesse momento aqui com essa provocação, que tecnologia está por detrás disso? Como é que o Uber faz isso acontecer? O que está por debaixo dessa relação tão simples para a gente de apertar um botão, chegar no lugar e sair do carro, que faz toda essa liquidação financeira? Tem bastante tecnologia aí por debaixo. Mas, na verdade, não é a tecnologia que transformou. É a experiência e o valor gerado por você poder embarcar e desembarcar sem ter que fazer nenhuma transação física. Faz sentido para vocês a diferença disso aqui? Uma coisa é eu, né, olhar para um processo analógico e passar a tecnologia em cima dele. Outra coisa totalmente diferente é eu entender da tecnologia e utilizar a tecnologia para gerar o máximo de valor. E aqui está a grande provocação. É esse mundo que a gente está vendo. Tem muita gente correndo para jogar tecnologia, para ganhar eficiência, mas a gente está perdendo a oportunidade de gerar valor. E essas empresas que estão conseguindo identificar e gerar valor para dentro desse processo são as que estão se destacando. Por quê? Porque daí eu começo a entender e concentrar todo aqui esse novo modelo econômico, toda essa nova forma de geração de valor, toda essa nova forma de captura de valor de relacionamento com o cliente. Então, uma das grandes mensagens, né, se eu puder deixar para vocês sobre esse grande tópico de inovação, é essa. Inovação não é tecnologia. E não é porque tecnologia não é importante, ela é, mas ela precisa ser aplicada com um novo modelo mental. Ou seja, a gente precisa questionar o valor que a gente está gerando e não só apenas jogar tecnologia dentro dos processos. E daí, como é que a gente faz isso? A gente desenha a tecnologia como estratégia. Ou seja, a gente tem sim tecnologia, mas ela sempre está operando ao redor de uma necessidade, do nosso entendimento do que é o cliente, do nosso entendimento do valor que a gente está buscando, do nosso entendimento de qual que é o outcome que a gente está querendo gerar. E daí o que acontece? Como o mundo muda muito rápido, a gente não pode esquecer que essa aplicação ela precisa ser continuamente atualizada. Por isso que, para além da necessidade, eu preciso estar preparado para aprender constantemente. Eu preciso estar preparado para capturar todos esses processos e trazer essa dinamização. Por isso que, por exemplo, depois dos anos 2000, mais especificamente 2001, ficou tão famoso todo o mindset ágil e esse foco em execução baseado no aprendizado iterativo, baseado nessa capacidade de aprender constantemente. Por quê? Porque com a velocidade com que as coisas mudam, ou você tem uma prática que muda nessa mesma velocidade, que se questiona com a geração de valor, que se questiona se esse é o melhor modelo a ser feito, que se questiona quais são as oportunidades que surgem através de aplicação de tecnologia para serem capturadas, a gente fica estanque no tempo. E daí, mesmo que você tenha dado um passo, esse passo para frente, ele vai rapidamente se desatualizar. E é isso que a gente começa a ver em muitas organizações que ainda enxergam tecnologia como versões. Ou seja, eu lancei isso agora é só olhar para isso daqui a 2 anos. Não vai funcionar. Por quê? Porque tem muita gente brigando por aquele teu cliente, por aquele teu valor. E daí, quando você não consegue capturar isso, o que acaba acontecendo é que você perde esse espaço para um outro concorrente. Faz sentido até aqui? Alguém com alguma dúvida? Alguma situação que já viveu? Alguma empresa que enxerga no mercado que vê ou utilizando igual o exemplo do chatbot, que é a grande maioria, se vocês concordam, ou as empresas que estão de fato utilizando tecnologia como estratégia e aplicando para dentro dos seus negócios. Alguém com um exemplo, alguma coisa? De novo, fiquem à vontade para abrir o microfone, se quiserem, ou escrever no chat. Então, seguindo para dentro do processo, como é que a gente captura essas informações, né? Como é que a gente traz isso? Então, eu trouxe um pouco da brincadeira. Quem se sentiu nessa situação alguma vez? Que você foi para algum lugar, ou que você foi para casa de alguém e não tinha internet. Você fica meio aí aqui, né? Obviamente, a gente tem os 4Gs da vida hoje, mas imaginem que não tem sinal de telefone também. Você, hoje,
sem internet, você está limitado ao seu espaço físico e seu mundo físico, né, tangível, vamos chamar assim. Isso é muito positivo quando você quer aproveitar as pessoas, as relações humanas que você está vivendo, mas no quesito de conexão para com o mundo, a gente fica totalmente desconectado. Por quê? Porque essa transformação digital nos permitiu que a gente tivesse a possibilidade, quando assim a gente quisesse, de se conectar com tudo e com todos, porque absolutamente tudo gera sinal, absolutamente tudo agora envia dados, e alguém, ou empresas e pessoas estão capturando tudo isso e fazendo a geração de valor. Então, essa é uma das grandes transformações que estão acontecendo. E daí a gente tem que separar, o Alexandre trouxe bem isso, a gente precisa separar essa conversa. Sobre a perspectiva de negócios, toda essa informação é muito positiva, porque ela permite que você aprenda muito rápido, que você se conecte com o máximo de clientes possíveis, que você entregue algo muito personalizado, porque você sabe quem é aquela pessoa, você sabe o que ela está fazendo. Então, sobre a perspectiva de negócios, nós, como corporações, precisamos saber maximizar a geração de valor para os nossos clientes, porque a gente tem muita informação sobre eles. Sobre a perspectiva humana pessoal, esse exagero de conectividade, essa demanda, essa necessidade por estar conectado, está, sim, causando, né, e aí a gente pode pegar vários estudos, principalmente pós-pandemia, gerando excessos de depressão ou toda a parte de desconexão com a realidade, ou todo esse processo de ausência de mindfulness, né, e entendimento do que é o ser humano centrado em relações humanas. Então, a gente precisa separar essas conversas. Sobre um olhar de corporações e negócios, você tem uma altíssima oportunidade com toda essa conectividade, com toda essa exponencialização. Sobre a perspectiva humana, a gente precisa ver isso como uma balança, e o quanto que vale esse trade-off, o quanto que a gente quer se conectar a esse mundo, e o quanto que a gente quer continuar aproveitando as relações humanas que a gente tem. Então, sempre enxerguem isso sobre essas duas óticas, e sempre balanceiem isso, tanto na cadeira corporativa, quanto na cadeira pessoal. Então, eu particularmente, vou compartilhar com vocês o que eu faço, né, eu mesmo. Eu tenho eu não tenho rede social, mas para dentro de alguns feeds eu tenho limites de tempo dentro do meu celular. Por quê? Porque com isso eu consigo controlar um pouco como é que está o meu uso e como é que eu faço todo esse processo. Em contrapartida, quando a gente está olhando como KPMG, eu sempre passo do princípio de, tipo assim, quais são os dados, quem são os clientes, e como é que a gente consegue se conectar dentro desse processo para gerar o máximo de valor baseado na informação que eu tenho. Então, aqui são essas duas diferenças dentro do processo. Deixa eu passar para o próximo slide. Deixa eu só, porque alguém está gritando aqui dentro do processo, deixa eu só ver isso daqui. Desculpa, pessoal, tempos de pandemia e meu almoço chegou. Então, só para olhando para toda essa parte daí, conectando com esse slide, é aí esse grande mundo conectado, né? Aonde a gente tem capacidade de se conectar com todo esse fluxo de dados e fazer com que a gente tenha ofertas personalizadas para dentro dos clientes. Como é meu caso, eu consegui conectar com, né, um restaurante, selecionar dentro de um portfólio gigantesco de opções que eu estava a fim de comer nesse dia chuvoso, e daí a comida acabou de chegar e quase que a gente deixou a gente surdo aqui com a portaria, que estava precisando do código. Mas, trazendo aqui para a situação dessa conexão de cadeia de valor, o que acaba acontecendo, né? A gente tem uma mudança onde aquela cadeia de valor que a gente mencionou no começo, aquela cadeia linear, todo o processo
da visão de você tem uma grande peça dentro da cadeia que controla a cadeia, principalmente numa visão verticalizada, né, do manufaturador, e a partir dele ele determina todo o resto da cadeia. Então, é extremamente linear, é muito isolado e desconectado de outros players. Olá. Depois de muito... Quem está falando? Quem é? Okay. Agora sim. tinha que fazer um negócio. Nossa. Eu não sei quem é que está falando, mas alguém está falando aí. Então, você está extremamente conectado dentro do processo. E o que acaba acontecendo? Como a gente mostrou naquele primeiro gráfico, onde você tem as migrações, você tem um foco muito grande em competição, né? Então, por causa dessa competição, você olha para o lado e você quer gerar o máximo de eficiência, você quer gerar o máximo de controle, você quer ser proprietário de tudo. Em contrapartida, quando a gente olha sobre essa migração do que a gente está vendo, né, de novo baseado naquele slide, e conectando com todo esse fluxo de dados, é muita informação, é muita coisa para fazer. Então, você acaba migrando para um sistema complexo, você acaba criando redes, você acaba buscando vários players e vários parceiros, onde você consiga maximizar essa geração de valor. Então, você começa a focar no outcome, você começa a focar no que você quer gerar, no que você quer entregar para os clientes e qual é a melhor forma de fazer isso. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo clichê, vamos pegar a Amazon. O que a Amazon faz? Ela determina qual é a geração de valor máxima dele, que é entender muito o cliente, colocar o cliente no centro, e a partir daí ele se conecta com vários parceiros, com vários outros fornecedores, para conseguir gerar o máximo de valor para aquele cliente que ele tem. E daí você vê a grande inversão do que é uma cadeia totalmente verticalizada para uma cadeia que se integra para que ele consiga chegar no máximo de espaço possível, baseado no propósito que eles têm. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem enxergar essa migração que a gente vê dentro da cadeia de valor, enquanto o meu senso de proprietarismo, meu senso de controle, ele era muito unidirecional. Então, eu determinava tudo que é para baixo. Então, eu quero vender um carro preto. Cara, não importa o que o cliente quer, ele vai ter um carro preto. No momento que a gente inverte isso e as cadeias de valor elas ficam muito mais colaborativas e a informação começa a voltar, as empresas elas começam a responder baseado no desejo do cliente. Então, se o cliente quer ter um carro azul bebê com cílios, alguém vai produzir um carro azul bebê com cílios. Então, é muito importante que você esteja conectado com o máximo de players possível, o máximo de capabilities possível, para que você seja capaz de receber essa informação de volta e ter a capacidade de responder a ela. Porque não adianta de nada você ter o dado e não tomar ação frente a isso. É aí onde entra um outro exemplo clichê, por exemplo, da própria Kodak, que tinha as informações das câmeras digitais, mas não fez a inversão. Por quê? Porque o mindset era proprietário, eu controlo a cadeia, eu decido o que o cliente quer. E, na verdade, não. Na verdade, o cliente decide o que ele quer. E com toda essa transformação do marco digital e a competição acelerando, porque está todo mundo brigando por esse lugar, muito mais rápido fica dos outros stakeholders, das outras empresas, conseguirem ter a capacidade de aplicar aquela tecnologia com um novo modelo mental. E daí surgem novas formas de fazer que controlam uma única peça, o cliente, e como gerar valor para o cliente. Então, essa é a grande inversão, e eu convido vocês a fazerem esses exercícios. Olhem para o lado, olhem para outras empresas que vocês gostam, empresas que vocês não gostam, empresas que vocês acham atrasadas, empresas que vocês acham avançadas, e olhem sobre essa perspectiva. Quais são os movimentos que elas estão fazendo para que elas sejam proprietárias e quais são os movimentos que elas estão se conectando cada vez mais com outros players. Então, vamos pegar um exemplo nacional e vamos pegar, por exemplo, o que a Magazine Luiza está fazendo, expandindo a capacidade delas de gerar valor para um target muito específico, que é o público nerd, né? Que é toda essa parte de tecnologia, que tem demonstrado no mercado uma grande expansão e crescimento, e que ela não tinha essa possibilidade de gerar valor, ela estava muito longe de fazer isso acontecer. Então, ela está trazendo para dentro capabilities e processos e estruturas para conseguir cada vez mais se conectar com esse cliente e gerar valor para ele, seja através de parcerias, seja através de M&As. Então, muda um pouco a dinâmica do mercado, porque você não tem mais aqueles grandes conglomerados que fazem e mandam no mercado. Você tem essas grandes redes que se conectam e brigam por uma única coisa, o valor gerado e a minha capacidade de responder de melhor forma a esse valor gerado. E para que a gente entenda isso, né, então, fechando a grande provocação do dia de hoje, era
por que que a gente precisa olhar para frente, né? O que que são tendências? Como é que a gente entende como é que tudo isso daqui, que hoje é contexto, vai se transformar, né? Como é que eu sei o que que vai ser a próxima grande coisa? A primeira coisa é que toda a parte de foresight, né, que é o guarda-chuva acadêmico, vamos chamar assim, quando a gente está olhando para futuros, eu já digo para você porque esse S é tão grande, ele não é sobre previsibilidade. Ele não é sobre bola de cristal. Por quê? Porque toda vez que a gente está falando em futuros, a gente tem incerteza, a gente está criando estes cenários futuros. E é por isso que ele está sempre no plural, porque ele é sempre múltiplo. Não existe um único futuro, existem várias possibilidades de futuros. Então, a gente precisa entender o que são sinais que indicam como é que essas coisas vão acontecer e trazer isso para a nossa realidade. E analisar o que isso impacta e como é que a gente opera para dentro desse processo. Então, qual que é o jeito de fazer isso, né? A primeira coisa, e é interessante que tanto o World Economic Forum quanto a Unesco estão adicionando, né, a sugestão de strategic thinking e a prática de foresight, né, que está dentro da disciplina de foresight, que é Futures Literacy, ela ser inserida dentro das grades para as crianças. Por quê? A gente está vivendo daqui um pouco de buzz, né? A gente está vivendo nesse mundo VUCA, nesse mundo de alta volatilidade, alta adaptabilidade, alta incerteza. E daí o que acontece? Nós não fomos preparados a lidar com toda essa incerteza, a gente não foi ensinado a fazer isso. E quando a gente estuda isso desde criança, principalmente a prática, né, de futuros, o que a gente aprende é aprender a lidar com cenários, aprender a lidar com adaptabilidade, aprender a entender e criar e repensar e construir e desconstruir os status quo. Então, essa é a grande razão por que isso está sendo inserido. O Institute for the Future, que é um dos grandes, né, institutos que praticam essas práticas de foresight, nossa, que redundante, eles fizeram uma pesquisa e questionaram quanto você pensa no teu cenário, no teu futuro para daqui a 10 anos. E o que eles descobriram é que menos de 15% da população global que foi pesquisada na amostra faz isso com frequência. Então, o que acontece? Quando a gente não cria os futuros que a gente está buscando, a gente não está questionando, a gente não está movendo o status quo, porque a gente não está parando para definir o que são as novas coisas que os nossos modelos mentais, através de tecnologia, vão questionar. Então, por isso que é tão importante essa prática de foresight. Eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre ela agora, de como é que a gente consegue pensar nesse múltiplo, como é que a gente consegue repensar, e principalmente, ao jogar essa projeção para frente, como é que a gente consegue mudar o nosso hoje? Como é que a gente consegue trazer transformações que geram valor para os nossos clientes? Então, existe... isso aqui é da Marina Gorabi, ela é Gordonstein, se eu não me engano o nome dela, é uma das grandes pesquisadoras dentro dessa prática de foresight, e ela traz 5 princípios para que a gente consiga aplicar isso, né? O primeiro é esqueça previsões, é o que eu já trouxe para vocês, né? Não adianta a gente imaginar que a gente vai conseguir prever o futuro. É sobre pensar em probabilidades, é sobre identificar quais são as possibilidades que a gente tem para criar esses cenários. Foque nos sinais, eu vou demonstrar para vocês o que é um pouquinho disso, mas são indicativos de que o futuro já está aqui. Né? Tem uma frase famosa que diz: o futuro já está aqui, ele só não está igualitariamente distribuído. Por quê? Porque a gente tem vários indicativos que as coisas estão mudando, como, por exemplo, toda essa parte que eu trouxe para vocês, de que a própria KPMG está desenvolvendo várias tecnologias para mudar o processamento de auditoria, ou empresas que estão fazendo uma grande migração, alguém trouxe de contabilidade, migração para fazer tributos em negócios digitais, e toda essa parte de tributos para questões ambientalistas. Então, a gente já tem vários indicativos de que uma projeção do que está vindo pela frente começa a se demonstrar. E é importante que a gente olhe para isso. E daí a gente precisa aprender sobre olhe para trás para olhar para frente. Então, o que é isso? O passado não se repete, mas tem uma consultoria famosa de foresight no Brasil que chama White Rabbit. Ele fala: o passado não se repete, mas ele rima. Por quê? Porque a gente consegue aprender muito sobre os ciclos históricos. Você não consegue projetar ele para frente. Por quê? Porque, para quem já leu Taleb, Cisne Negro, entende que a capacidade humana de projetar um cenário futuro ela é sempre limitada à nossa base histórica.
Então, a gente sempre vai pegar o dado e extrapolar o dado. E não tem como a gente dizer que o futuro vai ser igual ao passado. A gente já viu várias vezes que isso não se valida, mas a gente pode aprender muito com o passado para entender os movimentos do futuro. Então, é um pouco desse exercício de entender quais são os ciclos, entender quais são os impactos, e daí começar a criar esses futuros, essa opcionalidade, baseado dentro desse processo. E daí, uma vez que a gente faça isso, a gente consegue identificar padrões que possa nos guiar no nosso plano de ação, e muito importante é nunca fazer isso sozinho. Por quê? Porque toda essa prática de quais são os futuros, de como é que está mudando, eles são baseados na nosso bias, na nossa ótica de ver o mundo. Então, fazer isso de forma coletiva nos ajuda a questionar e construir o que a gente está buscando de fato. Então, eu trouxe para vocês o que é uma das coisas mais tradicionais quando a gente está falando de foresight. Vocês provavelmente já viram um desse, é o famoso cone de futuro, e ele nos explica dois conceitos muito importantes quando a gente está falando de ver futuros, né? Primeira coisa é que quanto mais longe a gente vai no tempo, mais amplo é o nosso universo de possibilidades. Por quê? Porque, probabilisticamente, a gente vai expandindo a nossa capacidade de gerar cenários. Então, por isso que ele expande. Então, ele sai do hoje para frente. Quanto mais concentrado dentro da nossa realidade atual, mais provável ele é. Por isso que a gente tem sempre essa divisão do provável. Quanto mais extrapolado, baseado nos sinais, mais perto do plausível, ou seja, existe uma alta probabilidade disso acontecer. Por quê? Porque eu tenho indicativos que isso está acontecendo. Aí, eu tenho o que eles chamam de futuro preferível. O que é isso? É o que eu gostaria que acontecesse. Não tem tanto indicativo de probabilidade que isso pode acontecer, mas é o que eu quero. E por isso que ele está dentro do maior espectro de todos, que é o espectro do possível. Ou seja, absolutamente tudo é possível. E esse é o maior dos espectros. Isso é uma segunda mensagem muito legal que eu queria deixar para vocês. O mundo que a gente está vivendo, principalmente no quesito tecnológico, quase nada é impossível. A gente só precisa se preparar e criar toda a infraestrutura e todos os objetivos para fazer isso acontecer. Por isso que esse futuro do preferível ele é tão forte. Vou dar um exemplo para vocês, que é um dos exemplos mais clássicos dentro de foresight do que é o futuro preferido. Quando a gente pega Kennedy, em 1960, nos Estados Unidos, falando que queria levar o homem à Lua, né? 61, para ser bem exata, não era possível, ou melhor, era possível, mas não era plausível que o homem chegasse à Lua. Por quê? Porque a gente não tinha tecnologia para fazer isso. Mas ele determinou que aquilo seria o futuro preferível, ou seja, nós vamos chegar à Lua. E a partir daquele momento, ele trabalhou e estruturou tudo que era de tecnologia, tudo que era de infraestrutura, tudo que era de pessoas, para fazer com que aquilo se tornasse, sim, plausível. E daí se tornou provável e a gente conseguiu, né, como mundo, chegar à Lua em 69. Então, aqui é importante vocês enxergarem por que é importante nós olharmos para frente e decidirmos o que são nossos futuros preferíveis. Porque isso impacta muito nas tendências, isso impacta como é que a gente vai questionar o status quo. E as organizações cada vez mais estão fazendo isso. Por quê? Porque no mundo de alta adaptabilidade é sobre te dar esta latência, te preparar para as coisas que você não vai prever, mas que você já discutiu sobre elas. Então, ela te insere informação para decidir para onde você preferiria ir. E daí a importância do futuro preferível. E me dá um exemplo disso. Então, eu trouxe para vocês um funil sobre COVID. Ele aqui, eu vou explicar para vocês como enxerga, mas só explicando para vocês, é a mesma coisa do cone, só que imaginem que o cone, né, ele estava de lado e agora ele tem um recorte transversal. Todas as vezes que vocês procurarem por cones já prontos, é bem provável que ele tenha esse recorte transversal, porque é assim, né, que a gente estrutura. Então, do centro para frente é como você lê o cone. Normalmente, quanto mais perto do centro, é mais perto do presente, quanto mais longe do centro, mais longe no tempo. Esse cone em particular, ele é desenhado baseado em impacto de mudanças. Então, a gente está olhando aqui para o processo de o que é que o COVID trouxe de impacto de mudanças, para que a gente possa analisar. Então, pequenas mudanças. Por exemplo, a gente tem esse cinzinho aqui, é um sinal fraco, ou seja, é um pequeno indicativo do que está acontecendo. E aqui esse hidden exercise é um sinal que aparece de que existe muita mobília e muita estrutura que está sendo utilizada para que a gente faça exercício sem perceber. Então, por exemplo, trabalhe de pé ou
comece a caminhar trabalhando no próprio lugar. Eu não sei se vocês já viram aquelas esteiras que tem computador, então você vai andando e trabalhando, ou toda a parte de co-living, né, onde você compartilha estruturas habitacionais. E daí você começa a ver, né, uma mudança média aqui, por exemplo, novos métodos de pagamento. Por quê? Porque com toda essa parte de aceleração, isso tem uma grande mudança do que a gente entendia, né, para pagamento. E todas as estruturas, como, por exemplo, estruturas abertas, como o próprio Open Banking, ou todo o processo de digitalização das cadeias financeiras, principalmente nos quesitos de aproximação, por causa de todo o aspecto de higiene que surgiu por causa da pandemia. E daí a gente extrema um pouquinho mais o processo e começam coisas como e-work visas, ou seja, trabalhadores que estão trabalhando, são de um país, estão trabalhando em outro, mas estão localizados, talvez no mesmo país. Então, eu sou, sim, trabalhador dos Estados Unidos, mas eu não estou geograficamente localizado nos Estados Unidos. Como é que funciona esse visto? Então, eu preciso de um visto para trabalhar nos Estados Unidos, mas eu não estou fisicamente nos Estados Unidos. Então, é um tipo de visto diferente do que se eu tivesse localizado nos Estados Unidos. Isso é uma pergunta. Como é que a gente lida com isso? Como é que as organizações lidam com isso? Como é que a gente tributa isso? Porque eu tenho um colaborador que está aqui, está recebendo moeda local, mas está vivendo em um outro lugar. Como é que eu faço essas transferências? Então, todas essas realidades, e aqui vocês estão vendo, tem vários sinais que indicam esse processo, é só para fazer essa provocação do porquê que é tão importante a gente olhar para além. Quais são esses impactos? O que está acontecendo? E como é que, a partir disso, a gente identifica tendências, desculpa, de trabalhadores remotos, tendências de que o mundo está mais conectado e colaborativo, tendências de que a gente vai precisar tomar vacina de Covid, talvez por mais tempo e por mais anos e de forma recorrente. Isso vai mudar todo o mercado de vacinação e, obviamente, toda a geração de valor dessas farmacêuticas, né, que desenvolveram essas vacinas. Então, aqui, obviamente, a gente pode explorar um pouquinho mais se vocês quiserem, mas era um pouquinho do que eu queria trazer. E para deixar alguns insights para vocês, tá bom, como é que eu volto e saio dessa apresentação hoje e eu transformo o meu dia a dia? Então, eu trouxe algumas dicas para vocês transformarem o próprio mindset de vocês. A primeira é entendam a capacidade que a tecnologia tem. Vocês não precisam se especializar em tecnologias per se, se vocês não quiserem se tornar programadores ou desenvolvedores, obviamente. Mas se vocês querem ser um profissional na era digital, um digital talent, vocês precisam entender qual que é o potencial da tecnologia, para que os seus modelos mentais possam aplicar essa tecnologia para gerar valor, seja a área que vocês desejam trabalhar. Entendam como atuar em toda a parte de personalização. Então, lembrem que tem dados por toda parte. E se vocês não utilizarem esses dados para personalizar as ofertas e gerar valor, vocês vão estar muito próximo daqueles modelos tradicionais onde a cadeia é verticalizada, onde a decisão de vocês ela é unidirecional e ela vai direto para o cliente sem validar que aquilo está fazendo sentido. Então, saibam como trabalhar com dados para converter eles em valor. E uma vez que vocês saibam trabalhar com dados, sempre saibam que o foco de valor de vocês é quem está recebendo esse valor. Então, tenham foco no cliente, entendam o que ele está demandando. E para vocês conseguirem fazer isso, vocês precisam testar iterativamente. Por quê? Porque o mundo está em altíssima adaptabilidade, né? A gente está em constante transformação. Então, não adianta de nada vocês criarem uma premissa, desculpa, e acharem que ela vai ser válida por todo o tempo. Então, é como é que a gente traz isso de forma contínua dentro do processo. E, por último, criem espaços onde vocês podem errar. Criem espaços onde vocês podem falar abertamente. Essa é a grande transformação que todas as organizações estão passando. Vocês, né, devem estar olhando e discutindo de como é que a gente traz todos esses conceitos, como é que a gente inova, porque inovação não é fazer o novo. Então, a gente precisa criar esses espaços onde a gente possa compartilhar, a gente possa trocar ideias e a gente possa expor vulnerabilidades, para que a gente possa, sim, de fato, fazer grandes transformações. Então, essas eram as mensagens que eu queria passar para vocês, acho que dentro da gestão de tempo. Aqui, eu adoro qualquer um desses assuntos e vários outros também de transformação digital. Então, o que eu puder compartilhar com vocês, o que eu puder ajudar vocês, fiquem bem à vontade para conectar. E daí, eu fecho e volto para cá para a gente discutir. Se alguém tiver uma dúvida, eu estou vendo o Vitor trouxe
Fazendo do home office. O home office, de fato, muda muita coisa. Assim. Além de ter ensinado para as organizações que aquele negócio, aquela gestão de comando e controle não é necessária, porque, né, do dia para a noite todo mundo foi para casa e, bem, algumas empresas faliram, mas não foram tantas assim. Então, dá para trabalhar desse jeito, mas abriu muita opcionalidade dentro do mercado de trabalho. E principalmente com áreas onde os profissionais eles são mais raros, né, de capacitação técnica, isso está gerando uma competitividade imensa por talentos. Eu não sei o quanto vocês acompanham do mercado, mas o mercado está extremamente aquecido por talentos. Por quê? Porque está faltando gente boa. E essas pessoas boas, elas não estão sendo só assediadas por empresas aqui no Brasil, elas estão sendo assediadas por empresas no mundo, porque agora você literalmente pode trabalhar da onde você quiser. Então, tem muito desses aprendizados de como as empresas estão discutindo se vai voltar para o presencial, se não vai voltar para o presencial, se for voltar para o presencial, como vai voltar para o presencial. Então, enfim, ótima provocação. Vitor, você está com a mão levantada. Olá, Tami. Bom dia. Primeiro, muito interessante a sua apresentação. Eu acho que você trouxe uma visão bastante abrangente, assim, muito legal, gostei muito. Eu tenho duas perguntas para você, e aí eu vou fazer elas em seguidas, e fique à vontade para responder da forma que você acha melhor. Eu entendo que a transformação digital, por exemplo, quando você faz da digitalização integrada de documentos, de processos, você permite cada vez mais a utilização da força de trabalho de máquinas em atividades do dia a dia, como, por exemplo, pela automação. Você acha que a força de trabalho das máquinas, com essas tecnologias, elas podem vir a substituir o trabalho humano? E a minha outra pergunta é que eu tenho lido muitos artigos acadêmicos que dizem que as Big Four elas estão na vanguarda da utilização e implementação de diversas tecnologias emergentes na contabilidade. O seu trabalho na sua equipe, o LIP KPMG, se eu entendi bem, ele trabalha com a implementação, por exemplo, de inteligência artificial, RPA, BI, e se sim, se for o caso, quais dessas ferramentas você acha que estão trazendo mais impactos e mudanças para o dia a dia das empresas? Legal, ótimas perguntas, Vitor. Sobre a sua primeira, sem dúvida nenhuma, algumas posições de trabalho vão desaparecer por causa de máquinas, ao mesmo tempo que outras vão ser geradas. O que fica cada vez mais claro é que, se a gente pega as transformações das revoluções industriais, eu costumo dizer que a primeira, segunda e terceira revolução industrial, ela foi fazendo o homem ser máquina. Então, a gente estava fazendo trabalhos repetitivos, com muito controle, com muita escala, mas a escala era feita através de pessoas. Então, eu precisava produzir mais e eu colocava mais gente. Quando a gente atravessou essa fronteira do marco digital e as máquinas, elas agora estão fazendo um ótimo papel de máquinas, porque elas mandam muito bem em serem repetitivas, eficientes de uma forma automática, elas roubaram esse papel do humano, que nunca deveria ter pertencido ao humano. E daí agora o humano está tendo que assumir papel de humano. O que a gente manda muito bem? Toda a parte de pensamento. A gente é muito bom em pensar. E aqui é pensar no quesito de tomar decisão. É sobre ser criativo, é sobre sair fora da caixa, é sobre sair do script, é sobre ler uma coisa que não estava em canto nenhum. Para qualquer outra das variações, uma máquina tem processamento analítico maior. Então, você nunca vai competir com uma máquina para fazer uma conta de Excel. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a máquina vai mandar muito melhor do que você na conta de Excel. Em contrapartida, quais são as variáveis relevantes para colocar nessa conta? Sem dúvida nenhuma, o humano vai ser o melhor para identificar isso. Uma vez que eu tenho o número da resposta, o que eu faço com essa resposta? Que tipo de decisão de negócio eu tomo? Sem dúvida nenhuma, o humano é melhor para esse processo. Então, o que está acontecendo com a força de trabalho e a automação? Não é? É sobre que posições a gente está brigando. Se você estiver pegando o humano e discutindo ele com uma posição de máquina, onde a máquina faz melhor, então, quem manda melhor em fazer a conta de validação de fechamento de balanço na matemática? Uma máquina. Bom, não adianta a gente querer brigar e falar assim, tá, mas eu mando muito bem na calculadora. Não importa.
a máquina vai fazer melhor do que você. E o que está acontecendo é que as empresas estão fazendo esses giros para fazer essas conversões. O que está acontecendo também? Tá bom, agora eu sei fazer a conta, o dado está lá. O que eu faço com ele? E essa pergunta está sobrando no mercado. Por quê? Porque os humanos estão aprendendo a ser as pessoas que vão dar essa resposta. Então, essa transição está acontecendo muito rápido. Então, essa é a parte do processo, né? Nós, como humanos, precisamos saber nos posicionar cada vez mais como humanos e gerar valor como humanos. Se a gente estiver brigando com uma profissão que uma máquina faz, você provavelmente está brigando na profissão errada. E a chance de você ter uma dificuldade no mercado de trabalho, ela é cada vez maior. E daí, o que acontece? Além dessas reestruturações, nascem muitas outras oportunidades, né? Eu gosto de dar o exemplo de, por exemplo, desenvolvedor de app de mobile. A gente não consegue imaginar um mundo onde não tem esse tipo de desenvolvedor. Mas se a gente olha 15 anos atrás, quando não tinha smartphone, essa profissão não existia. Então, por isso que é tão legal a gente sempre associar isso com foresight. É muito fácil para a gente overestimar, superestimar o impacto da tecnologia no curto prazo e subestimar o impacto da tecnologia no longo prazo. Por quê? Porque o nosso sistema límbico, né, como ser humano, ele é muito travado no mundo tangível. Por quê? Porque o nosso cérebro evoluiu nesses 10 mil anos para que a gente tivesse medo de coisas que a gente enxerga, né? Então, a gente tem que correr dos bichos que estão na floresta querendo a gente. E daí, o que acontece é que quando a gente começa a olhar para o mundo de tecnologia, a gente fica chocado com o nome, fala assim, meu Deus do céu, isso vai destruir tudo. E tem o próprio tempo dela acontecer. Em contrapartida, projetar lá na frente, para a gente é muito difícil. Por quê? Porque eu não consigo mais tocar, eu não sei mais o que é lá para frente. Então, sempre tomem esse cuidado quando a gente está falando de força de trabalho do futuro. No começo, as mudanças elas vão vir muito devagar. Por quê? Porque a gente está se adaptando. Uma vez que essa estrutura acontece, a velocidade com que isso muda é muito rápida também. Então, o impacto da tecnologia ele vai ser um pouco menor do que você acha no curto prazo, mas ele vai ser muito maior do que você acha no longo prazo. Consegui responder a tua primeira pergunta? Sim, sim. Legal. Frente à segunda. O que acaba acontecendo, né? Vamos sempre pensar em tecnologia como estratégia. Que tipo de tecnologia está sendo mais aplicada e por quê? Então, respondendo sim, todas as Big Fours, elas têm áreas de desenvolvimento de tecnologias, tanto tecnologias emergentes, como essas, hoje, o que são tecnologias, são corriqueiras, mas né, são as quase tradicionais, então, Data Analytics, AI, todo esse processo. Então, a própria KPMG, a gente tem uma central de inteligência para isso, chamada Lighthouse, que são 150 pessoas que só trabalham com isso, estruturam todo o nosso go-to-market. O que acaba acontecendo? A grande pergunta é, por que a gente está utilizando isso? Então, a aplicação da tecnologia vai depender muito do que a gente está buscando. Então, por exemplo, se eu estou buscando, sei lá, a simplificação de um processo repetitivo, RPA é perfeito. Se eu estou buscando uma análise do fluxo de compras que eu tenho, um dashboard de analytics é perfeito. Se eu estou buscando uma conversação com o cliente que tem um espectro de respostas que eu posso endereçar, um NLP de um AI é perfeito. Então, cada tecnologia ela é aplicada sim na sua essência e com profundidade, mas a gente precisa entender o que a gente está buscando para fazer isso acontecer. Então, por exemplo, uma das coisas legais que a gente desenvolveu, uma tecnologia que a gente desenvolveu dentro da KPMG, a gente desenvolveu uma inteligência artificial com NLP, que é linguagem de processamento natural, para entender contratos IDFs, para que eles consigam, a partir desse entendimento, capturar os dados, cruzar as informações e fazer validação. Então, isso ajuda bastante a gente, mas tem uma aplicação muito específica. Putz, essa mesma inteligência artificial vai servir para fazer a análise de, não sei, a listagem na bolsa? Não. Por quê? Porque a base de dados é diferente, a estruturação é diferente. Mas a mesma lógica de AI com NLP pode ser aplicada? Pode. A gente precisa testar e ver como são os processos. Então, todas as Big Fours, elas têm desenvolvido esses capabilities e têm contratado muito desses skills e desses profissionais para que continuem desenvolvendo. A gente, por exemplo, dentro da KPMG, principalmente na parte de auditoria, a gente
já utiliza e já entrega todos os nossos escopos com muita inteligência e automação. Então, toda a parte que era tudo feito em papelada, hoje é tudo processado por robôs. Por quê? Porque, de novo, é colocando o humano no papel do humano. Isso é muito valoroso para dentro tanto da KPMG como para os seus profissionais. Porque quando você começa a entender que você pode assumir papel de humano, você não quer mais fazer papel de máquina. Então, deixa a máquina fazer aquele trabalho repetitivo que você não quer fazer e você quer sentar e aí sim tomar decisão. E aí é como a gente desenvolve e gera valor. Então, tá tendo uma transformação da própria profissão e a gente está aprendendo, né, como fazer essa própria transformação. No quesito de LEAP, que você perguntou, de aplicação de tecnologia, a nossa aplicação, e a gente já aplicou todas elas, é muito drivada para o go-to-market, vamos chamar assim. Então, a gente desenvolve muitas soluções para clientes. Então, o nosso foco é menos a desenvolver para como nós mesmos conseguimos otimizar nossos processos, mas muito como os clientes podem aplicar essas tecnologias para gerar valor para os clientes deles. Então, aí, por exemplo, a gente já fez aplicação de AI para cuidar de jornada de paciente crônico de uma farmacêutica. Então, a partir dos sintomas, a gente conseguiu direcionar o que era o melhor tratamento para ele, dentro de uma experiência única que ele podia fornecer. Então, aí é um pouco da aplicação de tecnologia baseado no negócio em si. Respondi a tua pergunta? Sim, respondeu. Muito interessante, Tami. Obrigado. Legal, que isso. Obrigada a você. Bem, eu não sei dos demais, para fazer, né, a gestão de tempo. Alguém com alguma outra dúvida, uma curiosidade? Consegui agregar algo para vocês? Foi legal? Eu vou entender isso como sim, eu acho, eu espero. Vitor, muitíssimo obrigado. Né, demais, Eduardo Náubia, o G, eu não sei do que significa, mas G Vieira e CL Nascimento. É um prazer estar com vocês. Valdineia também, muitíssimo obrigado. Espero ter contribuído, então, e o que eu puder ajudar, fiquem à vontade para me contactar, tá bom? Obrigada, pessoal.